Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao OKBAR Day, o maior evento de securitização do país, que acontece hoje e amanhã, com a participação de mais de 2.500 inscritos. Serão dias muito importantes para nós e estamos muito felizes em receber vocês. Dando sequência ao nosso evento, eu vou apresentar agora a Sala Socopa, que trará como tema as experiências do movimento fintech e os FDICs de risco sacado. Nesse bate-papo, teremos a participação do Daniel Doll, que é diretor de recursos de terceiros da Socopa, Júnior Santos, co-founder da ID Trust, e Luiz Carlos Garcia, head da plataforma de recebíveis da 20 Partners. Muito obrigada por estarem aqui, fiquem à vontade, façam perguntas, e eu passo agora a palavra para os nossos convidados. E antes de mais nada, não esqueçam de seguir a OKBAR nas redes sociais. Vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Bom evento! Mudo, Dol. Todos aí pela presença. A gente vai começar a falar sobre esse tema das experiências com as fintechs, do risco sacado. Acho que é um tema que está todo mundo, nesse momento, um tema que está em evidência. Para esse painel, a gente a Socopa convidou o Luiz Carlos, que é da 20, e o Júnior, que é da ID Trust. Então, a ideia inicial é fazer uma breve apresentação sobre o que cada um, sobre a área de cada um aqui dentro desse segmento de FDIC, dentro das operações de risco sacado com o uso de fintechs, e daí, posteriormente, algumas perguntas entre a gente, e no final, a abertura de perguntas do público que já tá acompanhando aí o nosso debate. Primeiramente, Júnior. Júnior? Então, enquanto quer passar para o Luiz Carlos? Bom, bom dia a todos. Bom dia, Júnior. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal da OKBAR. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês de estar participando aqui do painel para falar de risco sacado e as fintechs. Tá? Eu queria primeiro passar um pouquinho para você da história da 20 Partners. A 20 Partners é uma gestora de recursos independente que foi fundada em 2009. Tá? Atualmente, nós temos 46 bilhões de recursos sob gestão nas mais diversas áreas. Né? Esses recursos estão espalhados em 258 fundos e veículos. Tá? Temos 214 funcionários e a empresa tem 33 sócios. A nossa área de atuação está muito voltada para a economia real. Tá? Nós temos vários fundos na área de private equity, tá? Temos fundos na área de infraestrutura, fundos de infraestrutura têm fundos negociados e listados em bolsa, fundo na área de real estate, também listados em bolsa, nossa área de crédito, a parte de ações, hedge funds, soluções e produtos de investimentos para os investidores e uma área de assessoria financeira. Tá? Mais especificamente, né, a estratégia de risco sacado, ela está dentro da nossa plataforma de crédito. Tá? Se puder passar para o slide seguinte, Júnior, por favor. Nosso segmento de crédito começou na 20 em 2013, juntamente com a área de risco sacado, com essa estratégia de risco sacado. Atualmente, a gente tem 2,5 bilhões sob gestão e dividimos a área de crédito em dois grandes pilares. O pilar de longo prazo e o pilar de crédito estruturado. O de longo prazo, a gente tem fundos de investimentos em infraestrutura, principalmente no segmento de energia renovável e de transmissão. Fundos de 15 anos de prazo. Tá? Temos fundos também com uma estratégia mais multissetorial, de 10 anos de lock-up, com operações sempre com garantias imobiliárias. Do lado dessa estratégia, vem a estratégia de crédito estruturado, onde está situado a nossa operação de risco sacado. Tá? A operação de crédito estruturado ela tem
sua maior parte em aplicação de operações de risco sacados, mas também aplicamos em cotas de FDICs, CRIs e debêntures. Tá? Essa estratégia, primeiro, era bom passar para o público o que seria o risco sacado, né? Que está bastante em voga atualmente. O mercado de factoring, de FDICs, de descontos de duplicatas, originalmente, eles estão fazendo o desconto da cadeia de clientes da empresa. O risco sacado, ele é o contrário. A gente faz um convênio com o sacado, que é o pagador daquela duplicata, que é o pagador de recebíveis, e acessamos contas a pagar dessa empresa, que são seus fornecedores de serviços e de material. Então, você faz um convênio com a empresa pagadora, que é a sacada, para acessar sua cadeia de fornecedor. Tá? Essa nossa estratégia, a gente já faz na Vinci desde o início da área de crédito, tá? Que foi em 2013, né? Conforme eu falei anteriormente. Em 2013, começamos a área de crédito, segmento de crédito e a estratégia de risco sacado. De lá para cá, para mostrar um pouquinho da nossa operação, a gente já liberou mais de 7 bilhões de recursos, tá? Atingimos mais de 1.600 fornecedores, com 23 mil operações realizadas em todo o Brasil, tá? Numa maneira simples e escalável, e o que nos ajuda a alcançar isso são justamente as plataformas de fintech, como a da EdTrust do Júnior. Ok? Então, primeiramente, eu gostaria de passar isso para vocês e retorno a palavra para o Daniel e para o Júnior falar um pouquinho da operação deles. Vamos lá. A gente fez uma apresentação bem breve e daí eu vou passar rapidamente sobre a apresentação da Socopa, tá? Como objetivo, como a gente não sabe o público que tá participando, a gente fez uma apresentação que é bastante breve e fala um pouquinho sobre a cadeia do FDIC de risco sacado. Tá? Então, apresentar rapidamente a Socopa, é a terceira maior administradora de FDICs do Brasil, e tem focado muito em FDICs que tem um volume de operações mais relevante, um número de recebíveis mais relevante. Então, os FDICs pulverizados estão dentro da Socopa, é aí que a gente tem um destaque maior, sendo multicedente, multisacado, risco sacado, e outros segmentos que a gente tem atuado também de maneira relevante. Desde 2011, a gente ganha o prêmio com maior número de FDICs dentro da UKBAR, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é FDIC, a renda fixa e a forma de condomínio. Essa apresentação, Júnior, se puder passar. Essa apresentação vai estar disponível depois, tá? Então, quem quiser pode me pedir que a gente disponibiliza, tá? Então, uma diferença. Está no próximo slide, Júnior, por favor. A gente quis identificar um pouquinho o que é um FDIC, então, um fundo de investimento de entes creditórios, preponderantemente, dentro do seu patrimônio, você tem direitos creditórios representados das mais diversas tipos de operações, comerciais, industriais, imobiliárias, financeiras ou de prestação de serviço. O ativo é considerado renda fixa e você tem os tipos de condomínio aberto e fechado. Grande parte dos fundos são fechados, tá? Então a grande maioria dos fundos são fechados, mas existe também essa categoria de fundos abertos que acabam trazendo também alguns investidores que gostam do conceito, porém não querem ficar tanto tempo dentro de uma categoria de fundos. Os fundos podem ser, conceito de fundo, ele pode ser cota única ou ter cota sênior e subordinada e mezanino. Então, geralmente, os veículos que vão ao mercado tem os 3 tipos de cota, e os veículos que não vão ao mercado fazem cota única, ou fazem só uma cota única, ou cota sênior com volume não muito expressivo. Os principais tipos, por finalidade, a gente colocou um pouquinho aqui: financiamento ao fornecedor, financiamento ao cedente, adiantamento de fluxo futuro, FDICs de recuperação de crédito,
FDICs multicedente multisacado, onde a gente tem bastante penetração, e FDICs poder público, que daí você tem uma série de fundos envolvidos. Qualquer fluxo de caixa pode ser securitizado, então a gente colocou quais são os principais, no próximo slide, quais são os principais produtos atendidos. Então, você vê uma diversidade muito grande, então duplicata, crédito consignado, cartão de crédito, conta de luz, conta de telefone, mensalidade escolar, precatório, FCBS, créditos inadimplentes, fluxos futuros. Então, realmente, a indústria de FDIC é bastante ampla, tem os tipos de recebíveis dentro da indústria são bastante relevantes. Então, acho que quando o investidor olha, aquele FDIC é desse tipo, aquele FDIC é desse tipo, não só olhar como FDIC, sim olhar o risco do FDIC, o risco daquele tipo de operação. Aí, chegando no FDIC fornecedor, que acho que é o tema maior aqui, e acho que nesse momento de crise, a gente está vendo um incremento grande do FDIC fornecedor nesse meio tempo de crise. Por quê? Ele oferece, talvez, a oportunidade da cadeia de fornecedores, a opção de antecipar. E, nesse momento, como as grandes empresas estão com caixa e os fornecedores estão de certa maneira fragilizados, a gente está vendo um aumento na procura desse tipo de situação. E com risco de sacado âncora, um sacado só, irrigando, vamos dizer, o mercado de fornecedores imprescindíveis para ele na cadeia produtiva, e daí trazendo também esses tipos essas operações para dentro do mercado financeiro, do mercado de capitais, né? Que daí a gente está bastante presente, seja como administrador, o Luiz como gestor, e o Júnior como fornecedor, não único fornecedor, mas fornecedor de plataforma de originação de crédito. Então, indo para o próximo slide, já para a gente finalizando aqui, a cadeia produtiva toda, o objetivo, o uso da cadeia produtiva, estoque e processos produtivos dentro daquela companhia, cobrança e recuperação de crédito dentro daquele leque de participantes. No próximo slide, a gente fez um pouquinho um fluxograma de um FDIC fornecedor, tá? Mas aí acho que tem que explicar item a item, vai ficar muito extenso, mas a gente deixa essa apresentação de como funciona passo a passo um FDIC fornecedor, e aonde a gente pode tanto Socopa como gestores e participantes de mercado podem ajudar as empresas que querem ter esse tipo de produto disponível, que querem participar do mercado de capitais, que acho que é cada vez mais utilizado aí pelas grandes companhias, com o intuito não só de alavancar o fluxo de caixa, mas também com deixar a cadeia produtiva de uma maneira bastante forte, acho que principalmente nesses momentos de crise. Falando sobre vantagens para o sacado, a gente fala em alongamento do prazo, sem prejudicar o fluxo de caixa dos investidores, linha de crédito para fornecedores, alavancagem com fundo, com funding, eventualmente dentro de mercado de capitais. Acho que o mercado está bem aquecido, a gente está vendo algumas operações grandes acontecerem nesse momento, os custos de estruturação e acho que a rapidez com como é originado esse tipo de produto dentro versus uma operação tradicional bancária, que seria um pouco mais complicado. Para o fornecedor, é uma linha que às vezes acaba sendo até mais barata que uma linha tomada numa instituição financeira. O recebimento e a aprovação do crédito é bastante rápido, não tem incidência de OF, PIS, COFINS e todos os fatos aí dentro dessa indústria. A cessão pode ser feita com ou sem obrigação, e geralmente é fechado de maneira por assinatura digital, assinatura eletrônica, que facilita o dia a dia aí da companhia, tá? Além disso, a gente daí acho que eu passaria, para ser bem breve, passaria a apresentação para a parte do Júnior, que vai falar efetivamente sobre plataforma de recebíveis e como
como isso aqui que eu falei um pouco brevemente, o que eu falei sobre FDIC fornecedor, chega no produto final, no produto acabado, tanto seja para o investidor, seja para a companhia que tem interesse nesse tipo de segmento. Vamos lá, Júnior. Obrigado. Obrigado, Daniel. Só compartilhar aqui a tela. Obrigado, Daniel. Obrigado, Luiz, todos os presentes. Queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com vocês o que a ID Trust tem trazido e tem atuado no mercado. Para quem não conhece, a ID Trust é uma plataforma hoje nós temos uma plataforma de operação de crédito estruturado. Nós estamos atuando dentro desse, como uma das pontas do risco sacado, como oferta de crédito, e de uma forma muito customizada, muito personalizada, né? Meu nome é Júnior Santos, eu sou co-founder da ID Trust. Desde o início da operação, junto com o Walter e o Cristiano, a gente tem tido o objetivo e o foco de levar a inovação e transformar o modelo de entrega de crédito no mercado. Nos últimos anos, eu foquei o meu estudo e trabalho bem direcionado à inovação, plataforma digital, mercado de capitais, usabilidade. E eu represento aqui no Brasil como representante do Founder Institute, que tem como meta levar a cultura do Vale do Silício para as empresas do mundo inteiro, essa cultura de inovadora. A ID Trust, ela trabalha com 2 pilares. Então, o nosso objetivo é levar uma tecnologia para que possa, dentro do nosso ecossistema, os participantes possam ter acesso a capital de giro e previsão de fluxo de caixa. Então, é realmente melhorar essa gestão de fluxo de caixa ponta a ponta, né? Então, é como que a gente atua dos 2 lados. Para isso, a gente vem atuando ao longo desses anos, no lado, no Customer Finance, que é o financiamento dos tomadores, daquele que está tomando crédito, tomando empréstimo, está se financiando com grandes originadores, e do Supply Chain Finance, que é a plataforma de risco sacado, né? Aqui no Brasil nós temos vários nomes: plataforma de risco sacado, FDIC fornecedor, e entre outras denominações. Porém, o conceito ele surge realmente como Supply Chain Finance, no objetivo de financiar a cadeia produtiva. Muitas vezes não só no primeiro nível, mas em níveis 2 ou 3, que é quando você consegue ver todo o efeito de centralização e de ganho de performance, ganho de escala de operação, quando a gente trabalha numa operação centralizada. Bem rapidinho da história da ID Trust. A ID Trust, ela surge em 2015, quando nós recebemos aí o Nubank como um dos grandes desafios naquela época, que era transformar as transações eletrônicas dos recebíveis de cartão, aquilo que estava sendo vendido a prazo ou que era parcelado, inadimplido, num título de crédito, e esse título de crédito passivo de ser buscado recursos junto a instituições financeiras como o FDIC. Então, dali surge a nossa primeira ponta do Customer Finance da ID Trust, onde a gente cresceu o service de toda a operação end-to-end do FDIC e do Nubank. A operação se mantém até hoje. Nós somos ainda o service do Nubank de todo o financiamento dos seus usuários do cartão. Então, essa mesma operação ainda se mantém, que é realmente a linha do Customer Finance, financiar aqueles que estão tomando crédito com grandes originadores. Aqui, muito focado para financiar as compras parceladas e o rotativo do cartão de crédito, buscando funding junto a FDICs, e aí, por sua vez, o FDIC captando recursos no mercado. Em 2016, ainda naquela época como Vale Fertilizantes, nós fomos convidados pela Vale Fertilizantes com um desafio, que era como estabelecer uma plataforma de risco sacado, foi a nossa primeira experiência, permitindo que os fornecedores pudessem vender a prazo e receber à vista. E o objetivo da Vale, se mantém dentro até hoje com a Mosaic, é realmente estabelecer uma melhor gestão da cadeia de fornecedores. Realmente permitir que os fornecedores tenham uma saúde financeira muito mais aderente, muito mais competitiva, né? Então, esse é um dos pilares que a gente entende que é muito necessário quando a gente olha a quarentena e a fragilidade econômica e financeira que se encontram com esses fornecedores. Em 2017, a mesma plataforma que a gente iniciou ali com o Nubank, que a gente expande em nível de serviços, através de outras administradoras de cartão de crédito, Forte Brasil, Demicard, aí se posicionando como service ponta a ponta, não só atuando na
formalização, mas todo o processo de serviço de gestão, auditoria, lastro e guarda dessa documentação relacionada a essas operações de financiamentos de usuários. E aí não só mais usuários de cartão, mas também de fintechs, peer-to-peer lending e outras operações. Em 2018, nós assumimos a operação do portal Progredir da Petrobras, como plataforma de risco sacado, unificando aí toda a operação dos fornecedores da Petro. De 2018 para cá, os números aumentaram muito dessa operação. Quando nós assumimos a operação, estamos falando de 2018, era na casa de 200 milhões por mês em faturas performadas de operação, com cerca de 460 fornecedores. Hoje nós passamos de 1.500 fornecedores ativos dentro da plataforma, mais de 600 milhões esse mês em operações de faturas performadas, fora as operações de financiamento de contrato, com mais de 40 agentes financeiros plugados na plataforma fazendo bid de oferta. E boa parte desses agentes financeiros hoje sendo FIDICs que atuam diretamente como um agente financeiro na plataforma, bidando e brigando pelas oportunidades de negócio das faturas performadas desses fornecedores contra o sacado do Grupo Petrobras. Em 2019, a gente amplia um pouco o leque, indo não só atendendo outros administradores de cartão, mas meios de pagamento como Semparar e Mercado Pago, dentro da nossa plataforma de Customer Finance, e agora mais recente, numa modalidade mais atual, mais aderente ao cenário, com foco realmente em fortalecimento da tesouraria, em ferramental para tesouraria e compras, a gente implementou a plataforma de risco sacado da Corteva, foi uma experiência bem legal. Eles existem o desejo do alongamento do prazo de pagamento, todo um trabalho relacionado ao fortalecimento do working capital, estratégia de working capital da companhia, e uma plataforma que ela iniciou a conversa, implantou e já está indo para o final do primeiro quarto, dentro desse cenário de quarentena, um trabalho 100% digital. Com isso, a gente tem como objetivo resolver uma dor que nós identificamos lá atrás. Quando a gente fala de fintech, a fintech ela tem que, acima de tudo, resolver uma dor real, né? Resolver uma dor presente, que seja do cenário, e eu acho que para todas as companhias hoje que tem vasta cadeia produtiva, existe uma necessidade. Como é que eu alongo o meu prazo de pagamento, melhorando o meu fluxo de caixa, sem a necessidade de eu captar dinheiro e inserir dinheiro na minha operação, sem eu me endividar para essa operação. E para isso, das estratégias às quais nós temos atuado como fintech é realmente trazer programas de financiamento da cadeia produtiva, mas não só como tecnologia, mas como plataforma num todo. E como plataforma a gente olha não só a tecnologia, mas os pontos relacionados, né? Como é que eu atuo dentro desses três pilares? Para que eu possa ter uma plataforma de financiamento da cadeia produtiva, eu tenho a plataforma, a tecnologia que une todo mundo, mas eu tenho que ter uma interação com o sacado, eu tenho que ter interação com os fornecedores e tenho que ter interação com os agentes financeiros. E isso tem sido alvo de atuação da Idetrust, olhando essa característica. É um grande aprendizado que a Idetrust teve nos últimos anos, e a gente tenta levar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, foi o nosso aprendizado como fintech. Quando a gente iniciou a operação com o Nubank lá em 2015, tendo essa visão de administradora de cartão de crédito, uma inovação, era realmente impactante, mas o conceito de fintech aqui no Brasil ainda era incipiente, não se tinha esse conceito de fintech, mas o que a gente aprendeu ao longo desses anos foi que essas plataformas elas têm que estar estruturadas sobre três pilares. Um pilar sobre foco na experiência do usuário, como o Silvio Meira bem elucidou na palestra de abertura, né? Realmente um desejo, uma obsessão pela melhor experiência do usuário. Tem que estar em sintonia com as tecnologias mais disruptivas, né? Seja blockchain, seja Know Your Client, seja assinatura eletrônica, APIs, integração, Open Bank, registradoras, as plataformas elas têm que estar antenadas e situadas com tudo isso para realmente ser um mecanismo de uma melhor oferta, uma melhor experiência para esses usuários e com isso poder resolver realmente algumas burocracias, né? Resolver burocracias dos sistemas financeiros. Como o Dol bem colocou na sua abertura, levar para esses fornecedores, levar para os sacados a resolução dessa dor, né? Como que eu alongo esse prazo de pagamento
gratuitamente, sem gerar um custo para mim sacado. Eu, fornecedor, como eu tenho acesso a um crédito mais competitivo, olhando esse relacionamento comercial que eu tenho com esse grande player. Então, a plataforma da ID Trust, ela trabalha sobre esses 3 pilares, esses 3 pontos de ignição de uma fintech, procurando levar realmente um modelo de solução para os nossos clientes. O Meira colocou uma frase que eu gostei muito na abertura, que é, né, programe ou seja programado. Eu acho que isso vem muito de encontro com o posicionamento da ID Trust, que é o posicionamento de levar a plataforma, permitindo quem seja, independente de qual seja o foco do nosso cliente. Hoje nós atuamos com plataformas no formato de marketplace, quando nós temos o sacado, o caso do Petrobras, o caso Corteva, o caso Mosaic, onde o sacado faz uma adesão para a plataforma, a plataforma, por sua vez, interage com esses fornecedores e aponta para esses agentes financeiros, esses bancos, esses fundos que estão plugados na plataforma, os borderos que esses fornecedores desejam assim antecipar. Então, a plataforma ela começa a interagir com as 3 pontas. Do mesmo jeito que a ID Trust também atua hoje com bancos e fundos que têm a sua plataforma no formato white label, permitindo que eles tenham o seu próprio programa de financiamento à cadeia produtiva, seu próprio programa de risco sacado. Então, um dos grandes desafios da ID Trust foi como ter uma plataforma no nível de customização, parametrização muito alto, de forma muito simples, muito simples, muito rápido, permitindo que seja no modelo de eu, como sacado, que desejo ter um programa de alongamento de prazo de pagamento, uma melhor gestão do fluxo de caixa, consigo ter uma oferta de crédito extremamente competitiva através do marketplace, do multibanco, né, multifidic, ou eu como instituição financeira, aí quando falo agente financeiro, eu falo bancos, fundos, factories, securitizadoras, aqui mais direcionado realmente para os fundos, uma oportunidade de eu ter o meu programa de financiamento à cadeia produtiva, permitindo aí que eu trabalhe talvez âncoras menores, dilua o meu risco e permita que eu seja extremamente competitivo dentro desses cenários, né? Com isso, a gente tem entregado valor e tem entregado realmente impactos de resultado financeiro, operacional e de grande valor para os nossos clientes. Acho que falar um pouquinho sobre plataforma, cada vez mais, a gente vê cada vez mais aqui dentro, como administrador, custodiante, as questões, o FIDIC virando uma plataforma, ou o FIDIC querendo ser também um banco. Tanto os gestores como os FIDICs, a gente tem visto cada vez mais esse uso de, talvez, plataformas white label no sentido de buscar algo personalizado. Então, com base nisso, acho que vai ser importante, tanto o Luiz como o Júnior, falar um pouquinho sobre a importância do uso das plataformas na questão do risco sacado. Falar um pouco, seja da experiência da Vinci ou do Júnior, mas falar sobre como que é o dia a dia disso aí. Muitas pessoas falam, pô, eu não quero isso, muitas empresas falam, pô, isso aí é difícil, vou começar com um negócio que eu não sei como funciona. Então, é um pouquinho isso que a gente queria entender. Luiz, quer começar falando do ponto de vista do gestor e eu vou para a plataforma? Ok. A gente em vários programas. Bom, para a gente aqui, a parte de risco sacado, né? Se você tem uma empresa âncora, você tem alguns benefícios para a nossa gestão, né? A gente separa a gestão aqui do FIDIC em 3 grandes pilares, tá? A parte do ativo, a parte operacional e a parte do passivo, tá? Na parte do ativo, vem primordialmente a parte do risco de crédito do âncora. Então, o sacado ele tem que ser uma empresa com risco de crédito muito bom, né? Para isso, a gestão é fundamental você fazer uma análise de crédito dessa empresa bem profunda, conhecer essa empresa, seus indicadores, sua capacidade de pagamento, sua capacidade de tomar dívida, o mercado onde ela atua, a sua cadeia produtiva. Então, primeiro, selecionar esse âncora é muito importante. Essa seleção de âncora pode vir direto de uma fintech que também está no mercado, né, tentando plugar os seus sistemas para trazer o âncora para os FIDICs, né? Então, a gente utiliza bastante as fintechs como um parceiro nessa busca
de âncora para a gente. Tá? Feito essa análise, né? Feito o âncora sendo aprovado para atuar como um sacado dentro do FDIC, a gente nunca mais pode esquecer desse âncora. Em que sentido? O monitoramento de crédito ele é contínuo, né? É periódico. Então, a gente está sempre revisitando o crédito dessa empresa, estamos sempre fazendo as consultas nos órgãos restritivos, e aí quando essa empresa está dentro do fundo, a gente passa a ter uma outra variável muito importante, que você vê o histórico de pagamento dessa empresa. Tá? Então, para isso é muito importante, e, obviamente, né, essa empresa que está selecionada, tanto os fornecedores, que são, na verdade, a entidade que vai vir do fundo, tem que passar em todos os critérios de compliance, LD, né, lavagem de dinheiro, leis de anticorrupções, etc., para estar apto para operar para o fundo. Na parte operacional, que é muito importante, e aí a fintech nos ajuda muito nisso, que é um grau de confiabilidade, tá, naquele recebível, né, que está disponibilizando para a gente poder fazer os bids, né, se for num marketplace, está fazendo a troca de domicílio bancário. O que é isso? Quando um FDIC compra um recebível, né, ele tem como principal objetivo, nesse mercado de risco sacado, sair do risco do fornecedor. O que quer dizer com isso? Ele quer direcionar diretamente o pagamento que o sacado faria para o fornecedor, fazer direto para o fundo. Tá? Isso é uma mitigação de risco muito grande. E as fintechs, com a modelagem de negócio, entrando diretamente nos ERPs dos fornecedores, fazendo a troca de domicílio, nos dá uma garantia operacional muito grande nesse mercado. Tá? E um outro ponto muito importante também para a gestão é a formalização. Né? A formalização é o quê? São os contratos que a gente deve fazer, não só com a fintech parceira, que está nos trazendo um sacado, está nos proporcionando essa ligação com os ERPs automática e segura, tá? Quanto com o próprio sacado. Né? A gente faz convênios com sacados, né? Onde a gente ali se assegura que aqueles títulos que estão sendo disponibilizados nas plataformas são títulos que existem, são títulos que já estão performados pelos seus fornecedores, são títulos que já vêm confirmado do seu valor, da sua data de pagamento e da certeza de pagamento. Então, essa formalização junto à fintech e ao conveniado, né, ao sacado, é muito importante, onde nos dá segurança daquele risco estar majoritariamente no âncora e não nos fornecedores. Tá ok? E uma parte importante da nossa gestão é a parte do passivo. Então, a gente tem que garantir que os nossos fundos estejam com prazos de resgate de acordo com os prazos dos recebíveis, prazos médios dos recebíveis que a gente está comprando na carteira, de modo a não ter nenhum problema de descasamento de prazo. Tá? Então, em visão geral, é o que a gente olha na hora de colocar um sacado, né, para dentro do fundo, aprovar o sacado, aprovar sua cadeia produtiva, a parte de formalização, o nosso parceiro tecnológico, que nos ajuda a alcançar essa operação. Legal. Júlio, se quiser completar alguma coisa? Legal, Luiz, obrigado. Eu queria pegar o teu gancho, Luiz, e trazer do ponto de vista de plataforma, né? Eu vejo que a fintech, como você colocou, nós atuamos em alguns pontos que são importantes para resolver a dor, daí seja o gestor, a consultoria, ou aí depois, um segundo momento, administrador, custodiante e toda a operacionalização disso. Mas quando nós olhamos, por exemplo, separando as dores que você pontuou, né, a integração com o RP do sacado,
né? Hoje existe uma necessidade para que essas plataformas funcionem bem, um processo de interação dinâmico, rápido e seguro entre plataforma e sacado, para que somente vá para a plataforma títulos que estão confirmados, que estão aprovados pelos sacados para operação, existe já toda uma comunicação para isso. E, em segundo momento, na hora que a operação é fechada, a devolutiva disso e a conformação do sacado que naquele momento ele não paga mais para o fornecedor e que ele passa assim, a pagar para o agente financeiro. Então, começa a partir daí um primeiro ponto de dor que a fintech atua constantemente, que é a atuação dentro desse cenário, né? Como que eu facilito essa troca de informação, tendo em vista que hoje, por mais que a maior parte dos grandes players atuam com RPs multinacionais, né? E aí hoje a gente se depara muito com SAP, com TOTOS, com Oracle, e aí uma série, que são os principais utilizados pelos grandes players. Se você vai a cada projeto ter que desenvolver uma integração, ter que customizar, ter que fazer todo esse trabalho, a tua curva de escala ela fica muito longa, não fica eficaz, né? Enquanto, por exemplo, como plataforma, eu já tenho isso, eu sou um add-on nativo do SAP. Então, basta que o sacado faça o download do pacote e processe e automaticamente ele está integrado com a plataforma. Então, a gente compara isso aos próprios ganhos que a gente viu ao longo do período. Uma operação, eu venho de trabalhos com SAP em outras casas, e para você desenvolver toda essa integração, você vai demorar o quê? 3 meses, 6 meses, de acordo com o apetite e o budget que você está colocando dentro do projeto. Em contrapartida, quando a gente olha o cenário que nós temos hoje com a ID Trust, uma vez que eu tenha todos os dados, eu consigo implementar um sacado SAP entre 3 a 5 dias úteis. Ele consome a minha API e sai rodando. Então, a tecnologia vem influenciando isso e gera retorno financeiro na ponta, porque a integração é muito mais rápida. Então, você tem aí um ganho de escala, um ganho de entrega muito grande. E isso reflete para quem? Reflete para aquele player que está ali dentro da empresa que comprou o projeto do sacado, que aí é o cliente interno, que é o cara da tesouraria, é o CFO, é o CEO, é o time de compras, é o time de supply, que precisa encontrar e identificar o ganho operacional nisso daí. E aí, pegando a segunda parte do gancho, que é realmente aí a parte de formalização, e eu dou um passinho para trás, né, que é um ponto que a gente tem atuado bastante com a Socop, como a gente deixa as plataformas de cadastro e a plataforma sincronizada. Já existe hoje um kit de onboard desse fornecedor muito mais simplificado que o kit convencional de multi-excedente de sacado, mas isso é possível porque na plataforma ela existe uma validação dessa documentação. Existe uma validação desses poderes, existe um processo de adesão desse fornecedor que gera em 2 pontos: eficiência operacional, que aí a gente entende que é muito mais rápido o processo de contrato-mãe, adesão, onboard desse fornecedor, e uma experiência do usuário mais simples para o fornecedor, porque ele vai ter que fazer a adesão à plataforma, e esse já é o gancho para que toda aquela entrada dele seja refletida nos outros pontos de validação, né? Que seja o gestor, administrador e assim por diante, né? E isso ao longo do período vai direcionando. Desculpa que eu caí um pouco, sei lá, deu um problema de conexão aqui, mas realmente é isso que o Júnior falou, né? A gente está cada vez mais preparado aqui como administrador para que o risco sacado, a gente entenda que o risco é o sacado e, portanto, ter um nível de informação relacionado ao excedente menor do que uma operação que efetivamente o risco ali. Tá? Então, algumas automatizações de sistema, maior conversa entre gestor, administrador e plataforma. Nesse momento é isso que a gente está fazendo realmente, com o objetivo de facilitar e trazer mais produtos risco sacado para dentro da indústria do mercado de capitais. Esse acho que é um tema que a gente está vendo nesse momento. Tem grandes empresas acessando esse mercado de risco sacado. Tem fundos pequenos, tem fundos médios, fundos grandes, está todo mundo realmente olhando esse segmento como sendo um dos segmentos que podem ter um volume de operações muito maior do que é hoje, principalmente com o advento de duplicado escritural, enfim, de outras modelizações do mercado que a gente vai ver daqui em diante.
Uma questão que cabe aqui, que a gente ainda não falou, a gente falou bastante tempo aqui, 40 minutos, sem falar da crise. Assim, um ponto importante aí, trazer a experiência, principalmente do Luiz, sobre como foi o comportamento dessa empresa durante a crise, né? A gente aqui, como administrador, se assustou positivamente. Acho que no começo, realmente, a crise teve um medo muito grande de todo mundo, mas depois a gente viu que o mercado foi muito bem, acima das expectativas de qualquer um que falasse em março que o mercado estaria como está hoje. Então, eu queria saber um pouquinho sobre, dentro do risco sacado, que as empresas que você atua, que são empresas maiores, de grandes conglomerados, realmente a crise veio ou a crise também foi algo que passou ou que está passando? Como que você vê isso, Luiz? Obrigado, Daniel. A primeira resposta, assim, depois eu vou entrar explicando, fazendo um histórico, mas para esses grandes sacados, a crise não veio. Não tivemos problema nenhum de liquidez, nenhum problema de default. Então, a indústria para os grandes sacados ocorreu muito bem. Tá? Queria falar um pouquinho para vocês do momento, né, que essa indústria passou. Né? A gente, voltando aqui para meados de março, né, onde foi decretada a pandemia e o lockdown, né, do nosso mercado, né, o que as empresas fizeram? Né? Então, tanto os fornecedores quanto grandes empresas se viram numa situação de eu tenho que tomar recursos. Né? Eu tenho que botar meu caixa parrudo para aguentar esses tempos escuros que virão. Né? Então, no início, teve muita demanda, tá, das operações de risco sacado. Tá? A gente foi super demandado para fazer esse tipo de operação aqui dentro do fundo. E, junto a isso, por outro lado, houve uma escassez de oferta. Né? Então, vários agentes financeiros ficaram com medo, né, da crise, no sentido de o que vai acontecer. Então, cortaram linhas de crédito, cortou limite, diminuiu suas operações, também preferiram manter o caixa sem utilização em títulos públicos, em coisas de menos risco. Né? Então, a gente teve bastante demanda, as taxas ficaram boas durante até lá o final de abril, mais ou menos. Foi muito bom para o mercado. A partir de maio, junho, as próprias empresas, né, ficaram com medo de deixar a sua cadeia produtiva sem assistência. Tá? Porque elas viram que muitos bancos e próprios FDICs saíram um pouco do mercado. Né? O que aconteceu no mercado também? Se você olhar para o mercado como um todo, né, não só risco sacado, você notou naquela época que debêntures, bonds de grandes empresas com baixíssimos riscos estavam com uma taxa muito atrativa, né? É uma operação muito fácil, né? Um clique lá na tela você faz. Então, vários bancos, vários FDICs optaram por comprar debêntures, bonds nesses mercados, tá? Empresas também com ótimo risco de crédito, onde as taxas estavam muito altas. Então, as grandes empresas, né, que tinham recurso, né, entraram também para ajudar os seus fornecedores. Então, teve plano, né, de empresas pagando antecipado os seus fornecedores quanto a pagar, com medo deles não terem funding suficiente para aguentar esse período. Tá? E aí, com isso, né, a corda vai muito para um lado e depois a corda vai muito para o outro lado. Né? Então, os fornecedores acessaram, fizeram muito desconto no início da crise, depois ainda teve a antecipação, né, das grandes empresas para os seus fornecedores. Junto a isso, também teve diminuição dos projetos, né? Vários investimentos que já estavam saindo voltaram para a gaveta. Né? E aí o mercado ficou um pouco ao contrário. Né? As taxas das debêntures voltaram aos poucos e houve, então, uma oferta maior de recurso para estar atuando na cadeia de fornecedor do que propriamente recebíveis para comprar, onde você teve, então, um achatamento da taxa. Tá? Aí, agora, já passando para a situação já em agosto, setembro, que estamos vivendo, a gente já viu o mercado entrando numa normalidade. Tá?
A gente já vê as empresas âncoras tirando novamente seus projetos da gaveta, né? E isso demanda fornecedor, né? São investimentos que demandam fornecedor. Então, você já vê fornecedor também voltando a operar, voltando a ter um backlog de carteira importante, e a gente acha que, então, o mercado vai voltar a normalizar, ter taxas atraentes para todos os pontos de vista, seja para o investidor, a operação, né, de risco sacado, né, ela já proporciona para o pequeno fornecedor uma taxa muito melhor do que ele estaria se fosse sozinho ao mercado pegar recurso. Então, a gente crê aqui que o mercado vai voltar à normalidade. E um outro ponto importante é que a gente acha que a operação de risco fornecedor com âncora no marketplace, ela não teve problema de funding, tá certo? Então, é uma maneira, né, de atrair mais âncoras para esse mercado, né, porque, mesmo na crise, a sua cadeia de fornecedor foi amplamente suprida nesse mercado. Então, acho que também é uma visão importante para o âncora, né, o sacado, entrar nesse negócio, se ele quiser manter uma perenidade, manter oxigenada a sua cadeia de fornecedores. Júnior, Eu acho que está muito mais fácil, né, para o grande sacado acessar esse tipo de produto, né? No passado a gente via os grandes sacados, pô, FDIC é um negócio que eu não vou entrar, FDIC está muito difícil. Então, acho que a gente está vendo um pouco esse negócio virando mais, está muito mais fácil do que era antes, né? E daí dá oportunidades para diversos FDICs ou gestoras entrarem também segmento, né? Não é só os bancos, que talvez seja um mercado dominado ainda por bancos, né? Dado o pequeno PL que a gente vê alocado para risco sacado ainda na indústria, mas a gente cada vez mais vê iniciativas de realmente dos grandes sacados e em querer pulverizar aí a base de doadores de crédito, doadores de dinheiro para os fornecedores, né? E acho que daí as plataformas têm uma importância maior aí nesse sentido, né? De facilitar o operacional. Antes, para colocar de pé um FDIC desse tipo, demorava um ano. Agora, eu acho que em 2 meses a gente consegue, tendo as plataformas e gestores e administradores alinhados, o negócio tende a fluir bem. Agora, eu acho que eu vou... Pode falar. Só completar um ponto aí que eu acho que é importante para a gente diferenciar, conforme você falou, realmente os bancos, como eles têm lá contas a pagar, as empresas acabam sendo dominantes nesse mercado, mas os fundos estão entrando juntamente com a ajuda da tecnologia, das fintechs, né? A gente está entrando com pouca burocracia e com uma vantagem que é não ocupar o limite de crédito dessas instituições, né? Por maiores que elas sejam, elas também demandam muito crédito. E o fato dos FDICs ser uma ferramenta, né, onde você liga diretamente o investidor ao recebível, né, sem ter um intermediário no meio, né, sem ter, no caso, instituições financeiras, a gente não ocupa o limite bancário, podendo essas empresas estarem com esses limites disponíveis e sendo usados para operações estritamente bancárias, como operações de comércio exterior, fiança bancária, repasse de bancos governamentais para seus investimentos de longo prazo. Eu acho que é importante o aumento dessa indústria de FDIC nesse mercado. Vocês, de modo geral, vocês também viram esse incremento de demanda ao longo dos últimos 3, 4 meses sobre esse tipo de operação? Porque a crise traz os financeiros das companhias para uma outra realidade, né? E acho que o FDIC virou uma alternativa tanto segura, de um lado, como efetivamente uma alternativa de rápida implementação, né? Você vê alguns casos que alguns FDICs foram lançados durante a crise relativamente grandes e muito focado na questão de fornecedores. Vocês viram também essa movimentação de mercado nesse sentido? Quer responder, Júnior? Então, vamos lá.
não vou alongar muito, o Luiz explicou bem todo o cenário, mas uma das grandes surpresas que nós vimos foi que nós identificamos hoje sacados que buscaram as alternativas com FDIC, seja mono FDIC ou multibanco, mas em duas frentes. Essa foi a grande surpresa. Numa frente que é realmente dar fôlego financeiro, manter a saúde financeira dos seus fornecedores, e outros sacados que estavam extremamente capitalizados, utilizando a estratégia de operações de risco sacado com FDICs, no objetivo de alongar prazo e trabalhar o seu working capital. Então, nós vimos muita demanda nova, cresceu muito essa procura por entender esse modelo, e a tecnologia teve que acompanhar para ter essas entregas rápidas, não só para aqueles que estão buscando resolver uma dor atual, que é financiar a sua cadeia produtiva, mas para aqueles que estão olhando o financeiro, olhando com um olhar de estratégia mesmo. Como que eu trabalho o meu working capital utilizando o risco sacado, né? Uma vez, como o Luiz colocou, que as taxas baixaram por um momento e deixou o cenário muito competitivo. Isso, o crescimento foi bem presente, foi bem visível, e o nosso entendimento é que isso perdura aí por mais um período, pelo menos até o final do ano, nós acreditamos que isso se mantenha. Sem dúvida, Júnior, essa é uma ferramenta de cash management para a empresa maravilhosa, né? Porque você, vamos supor, se você tem um prazo de pagamento para seus fornecedores de 30 dias, 45 dias, e você deseja melhorar seu work capital, botando esse prazo para 60, 90 dias, você tem que levar para o seu fornecedor uma linha para que ele não vá a um mercado, né, de factos no mercado onde os títulos não são confirmados, né? A vantagem para o fornecedor é que no risco sacado você tem um título confirmado, com isso diminui bastante o custo financeiro para esse fornecedor, tá? E isso, mal ou bem, né, assim, ele volta para o sacado, né? Porque se o fornecedor ele tem um risco menor, ele tem suas duplicatas, né, seus recebíveis confirmados, né, e com isso acessar uma taxa de juros menor do que ele acessaria se não tivesse essas taxas confirmadas, ele consegue dar um preço melhor para o sacado. Então, acaba que a cadeia, o CMV do sacado pode ter um ganho, né, diminuindo e aumentando a margem de vendas dele. Isso aí. Bom, agora, eu não sei vamos ver se a gente abre para pergunta. Quem quiser perguntar, aí acho que esse é o momento. A gente tem mais uns 8 minutos. Se não tiver pergunta, a gente continua o bate-papo aqui. Mas eu acho que um dos pontos também relevantes aí que a gente está começando a ver dentro da indústria é que antes você estava falando de risco Petrobras, risco Vale. Agora não, você está falando de empresas também menores, também buscando esse tipo de plataforma e falando um pouquinho mais com o mercado no sentido de fazer as plataformas de risco sacado. Então, você não, acho que deixou de ser exclusividade de grandes companhias, né? Júnior, daí você também pode falar um pouquinho mais, mas a segunda linha nobre de bolsa, a antiga segunda linha nobre, listadas também vem fazendo um pouco isso nesse sentido. Né? Eu acho que todo esse cenário de transformação digital que a gente passou a viver influenciou muito isso, viu, Daniel? Porque essas empresas que antigamente não olhavam isso como uma coisa tão atrativa, tão simples de se implantar internamente, viram que dentro desse cenário de transformação digital, o acesso às plataformas, toda essa facilidade que o mercado está trazendo, né? Porque quando a gente fala em facilidade, não é só facilidade como tecnologia, mas os fornecedores em aderir a isso daí, a aceitação dos fornecedores a aderir a isso daí, os fundos sendo mais ágeis nos seus processos, estando mais de forma integrada, processos mais simplificados, vai permitir que empresas de menor porte tenham os seus programas. Então, hoje eu tenho, por exemplo, desde a Petrobras, e aí eu tenho sacados que o PEC tem no seu contas a pagar, que como foco 5 a 10 milhões por mês, né? Então a gente consegue administrar isso de forma muito simples. E outra coisa que me chamou a atenção foi fundos que passaram a entender que uma oportunidade de negócio, talvez eu tenha a minha plataforma com vários sacados menores, né? E eu diluo esse risco. Exato. Vieram duas perguntas aqui, o papel do consultor do FDIC no risco fornecedor e a remuneração para esse tipo. Nada muda, tá? Então, assim, seja o consultor de FDIC ou o gestor para um fundo multi-acidente multi-sacado ou para um fundo risco sacado,
a visão do regulador não muda nada. A questão é o tipo de operação que é feita, que acho que é bem diferente olhar só o risco sacado e olhar o dia a dia ali de consultor e gestor de FDICs multicelentes multisacados, onde o envolvimento comercial, a quantidade de empresas analisadas é muito maior. Então, acho que em relação a isso não tem tanta diferença. E um ponto que realmente acontece das operações de risco sacado é que você tem um convênio entre plataforma, às vezes FDIC, às vezes não FDIC, mas um convênio entre plataforma e a grande empresa, ou a empresa que vai ser o sacado. Isso traz uma segurança maior aí para o pessoal dos alocadores dos FDICs, né? Seja sacado, os alocadores gestores, consultores ou outros tipos de crédito. E ajuda também na hora de captação, né? Vou falar de captação para esse tipo de segmento, você vai ver uma captação teoricamente mais barata quando o fundo for dedicado exclusivamente a risco sacado. Tem mais uma pergunta aqui do Wagner Pontes. Pensando nas taxas que os bancos aplicam para os sacados, que estão as taxas estão bem baixas, as taxas do FDIC, você acha que os FDICs conseguem ainda ser competitivos? Daí eu vou passar para o Luiz, que está no dia a dia aí de taxa. Certo. Bom, a gente tem experiência aqui em duas plataformas, né, altamente competitivas, que é da Petrobras e da Vale, né? E a gente consegue ser competitivo nessas duas plataformas. Então, a resposta é sim. Obviamente, né, a gente tem que sempre informar, né, para o fornecedor, né, o tipo de risco que ele está correndo, né, e a rentabilidade que para aquele risco esteja adequada, né? Então, se o investidor quer uma plataforma praticamente sem risco, né, com empresas tipo Petrobras, tipo Vale, obviamente ele vai ter uma remuneração mais baixa do que se ele quiser uma plataforma onde ele queira correr mais risco e você ter uma possibilidade de fazer operações com retorno melhor, né? Aproveitando um gancho aí, se puder ser rápido, a gente vai fazer mais uma pergunta e daí encerra. Bem rápido. Então, você falou que vários sacados hoje em dia, não só Vale, Petrobras, estão entrando nesse mercado. Isso é uma verdade e isso coloca a gestão mais importante, tá? Análise de crédito para selecionar esse sacado, que não é um sacado amplamente conhecido como Vale, Petrobras, passa a ser muito importante, né? Sempre foi importante, mas a experiência da equipe, né, que está fazendo a análise desse crédito é primordial para fazer a seleção desses novos sacados que estão entrando no mercado. Não, tá bom. A pergunta é do Eduardo Vargas. Eu vou ter responder um pouquinho, daí se você quer complementar, Luiz. Vocês acham que o investidor pode ter mais interesse na plataforma do que no FDIC do modelo tradicional, com pulverização, compliance, risco sacado, diluído pela saúde financeira? Aqui no meu ver, assim, no meu entendimento, existem os dois lados, né? É que no risco sacado o investidor consegue enxergar quem é a empresa que está por trás e a análise fica mais simples. No multicelente multisacado, que é, vamos dizer, outro tipo de negócio, a análise é um pouco mais trabalhosa e o investidor não consegue acompanhar a carteira mensalmente do que efetivamente vai acontecer com cada um dos cedentes. Ele não consegue analisar individualmente cada um dos cedentes. Essa não é o gestor não tem isso, ou o investidor não consegue fazer isso. No caso do risco sacado, ele está analisando o grande sacado, ou os grandes sacados, ou os sacados pertencentes ao fundo. Então, acho que são investidores distintos, mas existe interesse para os dois lados. Luiz, se quiser complementar, a gente tem 1 minuto e meio aí. Não, acho que você respondeu bem a pergunta aí, Daniel. Acho que tem investidores para todos os tipos de investimento, né? Tem aquele que quer mais risco, mais taxa, que aceita volatilidade, e tem aquele investidor que não quer muita volatilidade, então aceita uma taxa menor, mas tem a garantia perene lá que o seu principal está praticamente garantido. Aí vai de investidor a investidor. Bom, acho que foi isso. A gente tem mais 1 minuto. Se alguém quiser falar uma palavra final aí, Júnior.
Sim, queria agradecer. Falar final, Queria agradecer, eu acho que é um cenário de transformação mesmo, é um mercado de oportunidade. Eu acho que tem vários modelos se viabilizar, vários modelos se estruturar. Eu acho que a tecnologia permite isso e consegue fazer aderente, seja a nível de taxa, seja a nível de custo e a nível de necessidade de celeridade de conta entrega. Então, hoje a gente consegue fazer isso de forma bem legal, tendo parcerias sólidas, como o Luiz, como o gestor da operação, o Daniel, que representa a sua Copa. É importante todo esse ecossistema estar integrado para que no final tenhamos a melhor experiência do usuário, né? Luiz, últimas palavras aí. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Daniel, agradecer o Júnior de estar aqui com vocês nesse painel de risco sacado. Acho que o tema é um tema bastante relevante e estar aqui podendo explicar como essa operação foi, acho que é muito importante para o mercado. Tá bom. Obrigado a todos. A Rafaela vai fazer o encerramento. Obrigado, Luiz, por ter aceito o nosso convite. Júnior também. Obrigado, Kibardei. A palavra com a Rafaela para o encerramento. Obrigado a todos. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, pessoal, que está assistindo. Esperamos muito que vocês estejam curtindo o evento.